Oi, eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Oi, gente! A lição dessa semana é a lição de número 7, que tem como título Fé Gigante. Essa história é a história de Davi, aquele pequeno pastor de ovelhas, enfrentando aquele gigante de 2,90 metros de altura. Depois de toda aquela história com Saul, Samuel estava muito preocupado em quem seria o novo rei de Israel. Mas Deus já tinha preparado tudo. Então ele falou assim, olha, pega o seu chifre e o óleo e vai até Belém. E lá você tem que ir na casa de Jessé. Então, Samuel ele sempre ia em cidades diferentes para poder oferecer sacrifício e também ver como o povo estava. Se os jovens estavam indo nas escolas de profetas e esse tipo de coisa. Ver como estava a fé do povo. Então ele foi até lá com essa desculpa, claro que não falando que ele ia ungir alguém. Então ele foi nesse sacrifício e convidou a família de Jessé. Então Deus falou assim, olha, eu vou te mostrar quem é o novo rei de Israel. Então foi Jessé e sua família, e lá ele mostrou todos os seus filhos, e Samuel bateu o olho no primeiro e falou assim, é esse. Porque ele tinha um porte nobre, alto, bonito, forte. Só que na verdade não era isso que Deus estava vendo. Deus estava vendo o coração e viu que aquele homem não seria o homem segundo o coração dele para liderar Israel. Então, ele foi em todos os filhos e Deus não tinha falou que não era nenhum daqueles. Então, Samuel, já triste, falou assim, você tem mais algum filho? Tipo, a última esperança, a luz no fim do túnel? Ele falou, tenho, Davi. Ele tá cuidando dos rebanhos e cuidando de suas ovelhas. Então ele falou assim, traz ele logo, que a gente não vai sentar à mesa enquanto Davi não estiver aqui. Então eles foram atrás de Davi, o mensageiro, chegou lá, achou ele, então ele ficou meio assustado, tipo, ele quer me ver, Samuel quer me ver? Tipo, o que eu tenho a ver com isso, né? Então ele foi rapidamente, então Deus falou assim, é esse cara que vai ser o novo rei de Israel. Então ele foi e ungiu Davi. Mas aquilo não seria para aquele momento, até porque Saul ele ainda estava vivo. Mas é claro que Deus já havia rejeitado ele como rei. Então, Davi ele estava no auge da sua adolescência. Então vamos imaginar aí que ele tinha o quê? 16, 17 anos. Ele era forte, bonito. Ele lutava com leões, com ursos, cuidando de seus rebanhos. Então ele era uma pessoa bem corajosa. Então passou algum tempo e o povo de Israel eles estavam lutando contra os filisteus, que continuava sendo um inimigo deles. Então tinha um cara lá chamado Golias, e ele estava desafiando o povo de Israel inteiro, mas ninguém tinha coragem, porque ele era muito grande. Então Jessé pediu para o seu filho ir até onde o povo estava com essa guerra, até porque tinha mais 3 filhos dele, então ele pediu para Davi visitá-los. Davi foi e olhou aquela presepada de ninguém ter coragem de ir e enfrentar Golias. Então ele falou assim, Saul, eu quero enfrentar esse cara, ele acha que é quem? Para ficar falando do meu Deus. Então eles já se conheciam porque Saul ele tinha todas aquelas tristezas, aqueles momentos ruins. E nesses momentos eles usavam música terapia e eles chamavam o melhor músico de Israel, que no caso era Davi. Então Davi tocava e ele se acalmava, respirava, se tranquilizava, toda vez que precisava ele estava lá. Então Saul ele tinha uma grande admiração por ele e falou assim, então beleza, eu vou te equipar, vou te deixar nos trinks pra você ir lutar contra esse cara e vencer. Aí ele pôs o negócio na cabeça, que pesava 57 quilos, imagina, uma pessoa pequena com 57 quilos na cabeça, não deve ser nada legal.
Então aquela armadura era toda feita de cobre, lança, escudo, tudo que vocês imaginarem. Então ele pegou aquilo tudo, foi até metade do caminho e falou, não consigo. E voltou. Então o povo de Israel falou assim, esse cara tá de migué, né? Ele foi, amarelou e não vai voltar mais. Então ele foi, tirou toda aquela armadura, todas aquelas coisas pesadas e foi até Golias. Ele pegou o seu cajado, sua funda e 5 pedrinhas lisas no riacho e foi até Golias. Golias ficou rindo, né? Tipo, imagina um cara de quase 3 metros de altura olhar aquele menino e pensar, né? Ele vai me atacar com pedra. Acha que eu sou o quê? Um cachorro pra isso? Então Davi falou uma coisa muito bonita. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então Davi, vendo tudo que Golias estava fazendo, ele estava rindo, morrendo de rir dele, porque um carinha com uma funda e com 5 pedras ia atingir um grande guerreiro. Humanamente, com certeza não, mas Deus iria entregar Golias nas mãos de Davi. Então, Golias deu até uma relaxada, tirou o capacete. Então Davi pegou a funda, girou e foi bem na cabeça dele. Mas é meio doido assim você pensar que uma pedra atingiu tão forte a cabeça de uma pessoa que a derrubou. E uma pessoa, não era uma pessoa, né? Era um gigante, tipo, quase 3 metros de altura. É muita coisa para uma pedra derrubar. Então, mas quando a gente tem Deus, tudo é muito mais fácil, porque Ele transforma pedras em armas quase. Então, rapidamente, Davi pegou a lança e cortou a cabeça de Golias. Então, o povo filisteu começou a correr porque Golias tinha falado, o combinado era que se quem fosse derrotado viraria escravo do povo vencedor. Então, o povo saiu correndo, então os israelitas foram atrás e mataram todos. Mas é muito interessante ver a coragem que Davi teve. Ele não teve medo de defender o nome de Deus. E é o que nós precisamos ter, porque a coragem é necessária para que nós possamos fazer as coisas para Deus. E Ele escolhe pessoas imperfeitas para fazer planos perfeitos, porque Ele nos ama. E Davi errou muito em sua vida, mas ele sempre amou Deus em primeiro lugar e entregou sua vida a Ele, não teve medo de enfrentar os gigantes que estavam à sua volta. Então que você possa enfrentar os seus gigantes, que você possa lutar pelo nome de Deus, porque Ele com certeza vai fazer maravilhas na sua vida. E quando nós entregamos nossa vida, quando nós defendemos o nome de Deus, Ele com certeza vai nos honrar, porque Ele vai ver a nossa sinceridade. E seja como Davi, seja corajoso, apenas um adolescente, mas uma pessoa que esteja disposta a enfrentar qualquer coisa para defender o nome de Deus. É isso, um grande beijo pra você e até semana que vem.